Hoje eu vou falar sobre transformação de delta para estrela e de estrela para delta. Além de série paralelo, existem também outros tipos de associações. Delta e estrela são outros tipos de associações de resistores, né? Pode ser resistor, bobina, que eu estou usando resistor, né? E tipo assim, esses dois circuitos, eles podem ser um equivalente um do outro. Então, por exemplo, eu posso ter uma estrela que seja equivalente a um circuito delta e um circuito delta que é equivalente a uma estrela. Eu digo equivalente no quesito resistência equivalente do circuito, potência também, corrente, e não dá para fazer isso direto, então tu tem que usar essas três fórmulas aqui para achar cada resistor. Nesse exemplo aqui eu estou convertendo desse delta aqui para essa estrela. Um detalhe que no circuito delta os resistores eles são indicados por números, né? Já diferente aqui no circuito estrela que é indicado por letras, né? Então aqui, por exemplo, tem o R1, tem o R2, o R3, aqui é diferente, o RA, o RB e o RC, justamente para a gente conseguir nas fórmulas distinguir uma da outra, né? Para não fazer confusão. Então não dá para fazer direto, então tem que fazer essas fórmulas aqui antes. E nessas fórmulas aqui é bem simples, é só substituir os valores que pede aqui, não tem muito mistério aqui. Aqui eu já fiz a primeira fórmula e é bem simples, é só substituir os valores que pede, né? Então aqui, o R1, R3, pega o R1, pega o R3, soma todos os resistores aqui do delta, né? Então não tem mistério, então a gente multiplica esses, soma esses. Aqui podia ter feito direto aqui, mas é bom ir fazendo por partes, né? Então aqui, a gente achou o valor aqui da soma de todos os resistores. Esse valor aqui, depois que tu achou uma vez, não precisa mais fazer essa fórmula grande aqui, né? Porque como ele é comum, é só ir colocando ele aqui na divisão aqui. Depois tu multiplica esses valores aqui, tu acha o valor desse produto aqui, divide um pelo outro e acha a resistência, o resistor resistenciar, né? Que aqui deu 20,049 ohms e aqui eu arredondei para 20 ohms. Aqui para achar o RB foi a mesma coisa, né? Então eu usei essa segunda fórmula aqui da RB. Então eu multipliquei o R1 com o R2 e somei todos os resistores, né? Então aqui está o R1 e o R2, a soma dos resistores. Aqui multiplica o R1 pelo R2, aqui está a soma dos resistores. E aqui é o valor do resistor do RB, que é o resistor encontrado. Aqui deu 5,012, mas eu arredondei para 5 ohms aqui. E agora o que sobra é achar o RC. Então aqui eu fiz o RC, que foi multiplicar o R2 pelo R3 e dividir pela soma dos resistores do delta. E aqui está o produto dessa multiplicação, a soma, e aqui a divisão desse produto para essa soma, que deu 10,24 ohms. Aqui eu arredondei, então a estrela equivalente a esse delta é essa aqui. No RA a gente tem 20 ohms, no RB a gente tem 5 ohms e no RC a gente tem 10 ohms. E aqui um exemplo onde esse tipo de conversão é muito usada, por exemplo em ponte de Weston, quando está desequilibrada. Porque quando a gente quer determinar um resistor equivalente de uma ponte de Weston, quando está equilibrada digo no seguinte, o produto cruzado, então tu multiplica esse resistor por esse e dá um valor aqui. E se eu multiplicar esse resistor por esse, tem que dar o mesmo valor aqui. Deu o valor aqui, tem que dar tem que dar o mesmo valor. Por exemplo, 10 ohms aqui, tem que dar 10 ohms aqui. Porque quando a ponte de Weston está equilibrada, a corrente ela simplesmente passa por aqui. Tô olhando pela câmera, a mão esquerda ainda. Ela passa por aqui e ela não passa para esse resistor aqui. Esse resistor aqui é indiferente. Então na ponte de Weston, simplesmente a gente pode ignorar esse resistor aqui e fazer um cálculo comum mesmo. Soma esses resistores aqui e faz o resistor equivalente da soma desses dois, né? Mas quando ela está desequilibrada, o que é desequilibrada? Quando faz o produto cruzado, aqui dá um valor e aqui dá outro, tá passando corrente aqui, então fica difícil de determinar. Então o que a gente faz? A gente isola um triângulo, a gente acha o triângulo aqui
e a gente faz essa transformação. Que daí o que a gente faz? A gente consegue fazer um equivalente, né, com todas as características iguais. Então esse resistor, meio que entre muitas aspas, a gente consegue passar ele para cá. Então assim, o cálculo fica simples, né? Então é só somar esses dois resistores, esses dois aqui, fazer o equivalente e somar o equivalente com esse outro resistor aqui, que a gente consegue achar a resistência equivalente da ponte de Weston. Mas isso aí eu vou falar em outro vídeo. E o contrário a gente também pode fazer. A gente também pode converter, transformar, né, uma estrela em um delta, sem problema nenhum. Só que daí as expressões vão ser outras, né? Então o que a gente faz aqui? Cada fórmula dessa é para achar um resistor aqui. Então o que a gente vai fazer nessas fórmulas aqui? A gente é só substituir os valores, não tem muito mistério, né? Então a gente vai pegar o resistor A, multiplicar com o resistor B, somar esse produto que deu aqui com a multiplicação do RB pelo RC e somar esse produto aqui com a multiplicação do RC pela RA. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. E no final tu divide pelo resistor que tu quer, por algum resistor, né? Então aqui, por exemplo, para achar o R1, a gente divide pelo RC. Para achar o R2, a gente divide pelo RA. Para achar o R3, a gente divide pelo RB. Então eu vou fazer uma aqui. Então aqui eu fiz a conta, né? Então os valores que estão aqui são exatamente os valores que pedem aqui em cima, né? Então faz a multiplicação dentro dos parênteses, né? E esses resultados, os produtos, né, de cada multiplicação, tu soma e tu divide pelo resistor que tu quer subir, por algum resistor que tá pedindo, não é pelo resistor que tá pedindo na fórmula aqui, é que tá pedindo RC. O RC é 10 ohms, né? E no final aqui deu um resistor de 9,995 ohms. Aqui eu arredondei para 10, porque é muito próximo. E agora é a mesma coisa, né? A vantagem é que daqui para frente a conta não fica desse tamanhão assim, né? Porque eu já tenho esse valor aqui. Daí é só substituir pelo resistor que pede aqui. Então aqui só foi pegar esse valor aqui, que é esse valor aqui de todas as fórmulas, que é comum para elas, né? E dividir pelo resistor que pede. Aqui eu estou fazendo R2, né? A resistência 2 é 5 ohms, então aqui tem um resistor de 19,99 ohms, que arredondando fica um resistor de 20 ohms. Então aqui eu dividi esse valor aqui pelo valor do RB, né? 3,33 ohms, né? Então eu dividi esse valor pelo valor do RB e eu achei o valor do R3, né? Que é de 30,015 ohms, né? Que arredondando fica 30 ohms, né? Então, esse delta é equivalente a essa estrela aqui,